Ei, vem comigo, som. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos dar início, assim, esse culto para a honra e para a glória do nosso Deus. E quero já dizer a vocês que o Senhor é dono de toda a glória e de todo louvor. Nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o nome do Senhor. Que você que está ao alcance da nossa voz, que você possa também abrir o seu coração e entrar junto conosco nos atos do Senhor, em louvor, em adoração, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E tamanho é o meu e o seu privilégio de podermos nesse momento entoar louvores ao nome do Senhor. Eu vou dirigir a Deus uma palavra de oração e logo após eu estarei assim, passando para o grupo de louvor. Bendito Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, nós começamos esse culto no nome de Jesus. E viemos pedir ao Senhor que possa, Senhor, nos dirigir, que o Senhor possa nessa noite falar não só aos nossos corações, Senhor, mas aos corações daqueles que estão a nos ouvir. Senhor, que Tu possa, Senhor, realizações, que o Senhor possa, Senhor, encorajar, que o Senhor possa nos impulsionar a crer no Teu poder, a crer no sobrenatural, Deus. Entra em cada lar nesse momento, Senhor, manifestando a Tua glória, manifestando o Teu poder, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, muitos estão precisando da Tua presença nesta hora, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, visitar a cada vida, a nós que aqui estamos, o grupo de louvor, o pregador dessa noite, Senhor, aqueles que estão ali nos bastidores, ó Deus, fazendo o Seu melhor, dando o Seu melhor, tudo para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Grupo de louvor. Amém, a paz do Senhor. Nessa hora eu gostaria de te convidar a entronizar a presença do Senhor aí na sua casa, onde você estiver, porque o Senhor é real e Ele se faz presente aqui nessa noite, não só aqui nesse templo, mas na sua vida e aí na sua casa. Então que nessa hora você possa dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, que você possa fechar os seus olhos aí na sua casa, que você possa render a sua adoração com todo o seu coração e se render na presença do Senhor nessa noite. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. Eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto
meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, Pai. Abba, eu pertenço a ti. Aleluia. Nós pertencemos a ti, Senhor. Vem sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim.
fosse se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar por sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Que nunca desiste de um filho seu. O Deus do impossível.
Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Deus do impossível, Ele nunca desiste de um filho seu. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida. Nesse momento eu gostaria de fazer uma leitura no Salmo 100, que diz assim: Davi promete a Deus andar perante Ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Esse é o Salmo 101. Salmo 100 é celebração ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Sabei que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor. Em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Meus irmãos, e nessa noite nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor com alegria, para entoar hinos de adoração ao Senhor. E eu creio que você nesse momento também está na sua casa, também adorando ao Senhor. Está na sua casa também glorificando o nome do Senhor. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor. Dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não é verdade? Nós somos um povo, irmãos, privilegiado. Nós somos um povo que fomos separados por Jesus Cristo, não é? Ele nos alcançou, Ele nos amou de tal maneira que Ele nos alcançou. E nós não merecendo nada, Jesus nos alcançou. Nós não merecendo nada, o Senhor nos escolheu para engrandecer o seu nome, para sermos testemunha dos céus aqui na terra. E nós estamos aqui nessa noite para dar glórias e aleluias ao nome do Senhor. E que você em casa também possa também ter esse coração de adorador. Assim como nós adoramos aqui o Deus do impossível. É o Deus do impossível que você está adorando. Porque se fosse possível era muito fácil, não é verdade? Mas o Deus do impossível, que age quando nós não temos força, que age quando nós não temos condições, que faz quando nós não temos condições de fazer. Ele opera os sinais, os milagres e as maravilhas. Nós apenas temos que fazer o quê? O servir com alegria, o adorar na beleza da sua santidade. Irmãos, nós vemos que estamos passando momentos difíceis. Nós temos visto pessoas sofrendo de vários tipos de enfermidades, de coisas na sua vida acontecendo dentro do seu interior, na sua mente. Muitos estão entrando em depressão, outros estão sendo acamados. Mas é uma realidade que a igreja está atravessando. Mas nós temos um Deus que zela pela sua igreja. Nós temos um Deus que, quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós colocamos o nosso coração em adoração ao Senhor, Ele entra em nosso favor e nos garante vitória. Ele entra em nosso auxílio. Ele diz para nós na sua palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te atemorize, porque eu te escolhi. E quer dizer que quando Deus está dizendo para nós não temer, é para nós acalmar o nosso coração. É para que nós possamos, que nem nesse momento estamos aqui, né, adorando ao Senhor, entrar nos atos do Senhor com louvores, com gratidão pela vida, pelo ar, pelo pão de cada dia sobre a nossa mesa. Jesus, quando disse que no mundo nós teríamos aflição, irmão, hoje, como servo de Deus, nós entendemos o que é aflição. Mas o Senhor, Ele venceu.
E o Senhor venceu, quer dizer, Ele nos mostrou que nós também podemos vencer no nome de Jesus Cristo. E por isso que nessa noite nós estamos aqui adorando ao Senhor com hinos, com louvores, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E que você na sua casa, meu irmão, não se desespere, não se atemorize, mas que você possa também abrir o seu coração e engrandecer e adorar o Senhor, porque o Senhor também quer ouvir o teu louvor, o Senhor também quer ouvir o teu gemido, né? Com gemido inexprimível, o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai, porque muitas das vezes, irmãos, não há palavras em nós, na nossa boca não sai som, mas as nossas lágrimas rolam, o nosso pensamento está indo diante do Senhor, e a nossa oração sobe até a glória de Deus, e vem resposta de Deus para a nossa vida. Não temas, creia que Jesus Ele é contigo, creia que Jesus Ele tem providências, Ele tem cura, Ele tem salvação, Ele tem libertação para todo aquele que invocar o seu nome. Se você se encontra com a sua fé afligida, tenha fé, irmãos. Peça o Senhor para te acrescentar fé nessa hora. Peça o Senhor para colocar um pouquinho do seu óleo, o seu azeite sobre a sua botija, para que você possa clamar ao Senhor, assim como estava na beira do caminho Bartimeu, e quando ele ouvia falar que Jesus ia passar naquele lugar, ele começou a gritar, irmão, ele não se importou com a multidão. Que nesse momento você, na sua casa, onde você estiver, comece a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai estender as suas mãos para você e estará te perguntando: o que queres que eu te faça? Qual é a tua petição? Ou seja, qual é a tua necessidade, meu filho ou minha filha? Ou você que ainda é somente criatura, mas está ao alcance da nossa voz. Clama ao Senhor nesse momento, roga ao Senhor pela sua rica bondade e misericórdia, porque o Senhor, Ele está sempre com as suas mãos estendidas, Ele está sempre com o seu ouvido atento ao clamor de uma ovelha, ou até você ainda que ainda não teve um encontro com Jesus. O Senhor nessa noite também está ouvindo o teu clamor, e Ele quer atender as suas súplicas. Quando o Tiago me falou que eu dirigia hoje aqui, estaria aqui colaborando com eles, eu pedi essa palavra: celebrai com júbilo ao Senhor. Eu sei que há momentos dentro da gente, dentro do ser humano, que a gente fica mais para chorar, né? Ou mais para ficar emudecido, né? Mais para ficar no nosso cantinho. Mas tira a força do teu sofrimento, tira a força dessa tua situação que tu está vivendo agora, e adora o Senhor, exalta o Senhor, porque a tua oração é um louvor, o teu clamor é um louvor, o teu choro é um louvor. O louvor não é só quando estamos aqui assim adorando, né? Só o grupo de louvor, não. É quando nós estamos no nosso cantinho e falando com o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ouve o meu clamor, ouve, Senhor, a minha voz, porque eu sou carente da tua presença. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa usar da sua rica bondade e misericórdia e te atender nesse momento. Mas que você tire um louvor para o Senhor. Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, ele estava louvando, ele estava adorando com a sua necessidade. Ele estava implorando ao Senhor que pudesse usar de bondade, porque ele precisava de um milagre. E Jesus ouviu o clamor dele e recebeu a sua vitória. E quero te dizer que comigo não é diferente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu virei dos céus, eu vou sarar as tuas enfermidades, eu vou perdoar os seus pecados, porque o Senhor tem escolhido a você, tem escolhido a mim, para que o Espírito Santo habite, para que seus olhos estejam fixos sobre as nossas vidas, nos direcionando, nos dirigindo, fazendo morada nos nossos corações. Que Deus abençoe. Nesse momento,
eu vou passar assim a palavra para o nosso evangelista Tiago, que vai trazer uma mensagem do coração de Deus para nós. Eu vou estar orando por ele também. Ô Silas, quer orar pelo irmão evangelista Tiago? Vem cá, por favor. Que Deus abençoe a igreja. Que você não perca a sua fé, meu irmão. É momento de você usar. Peça ao Senhor, se você está com dificuldade de exercitar a sua fé, peça ao Senhor. Porque aquele que bate, a porta se abre, né? Aquele que bate, a porta se abre. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento você aí na sua casa com a paz do Senhor. Vamos estar orando pelo mensageiro da noite. Convido a fechar seus olhos. Vamos estender a mão aqui para o evangelista Tiago, para que ele possa estar trazendo uma palavra para nós nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Pai querido, Deus eterno, nessa hora, Senhor, nós iremos, Pai, receber da Tua parte uma palavra. Pai, nós nesse momento te pedimos, a Deus, que o Senhor tome o evangelista Tiago nas Tuas mãos, a Deus. Pai, eu creio que o Senhor já colocou no coração dele a palavra nesta noite, ó Pai. Então eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar através da boca do Teu Filho, ó Pai, que o Senhor venha usá-lo, Pai. Já sabemos que ele está nas Tuas mãos, ó Deus, mas que ele possa, Senhor, ser mais abençoado ainda neste momento, ó Pai. E que o Senhor também venha abrir os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender, ó Pai, a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, não só ouvir, ó Pai, mas absorver, ó Pai, essa palavra e guardar no nosso coração, ó Deus. Assim, ó Pai, eu te peço, te entrego pelo o pregador desta noite nas Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Som. E agora foi. Aleluia. Saúde a todos que estão em casa aí com a paz do Senhor. Amém, irmãos? É um privilégio muito grande estar aqui falando mais uma vez do Senhor para nossos corações. Sabe, irmãos, tem dias que são noites. Não, mas tem dias que nós lembramos da responsabilidade que é de falar da palavra de Deus. E muito mais do que isso, nós lembramos para quem nós estamos falando, irmãos. Nós sempre sabemos disso, mas tem dias que o Senhor traz à nossa memória isso. Creia nisso que eu vou te dizer nessa noite. Hoje, Deus me trouxe à memória novamente isso, da responsabilidade. Eu sempre soube. Mas hoje, especificamente, eu acho que Deus quis que eu subisse aqui nesse púlpito com isso cravado no meu coração. Lembre-se da responsabilidade de para quem você está falando. Então, irmãos, se você está ouvindo essa palavra agora, ou vai ouvir daqui a 1, 2, 3 dias, 1 ano, porque as nossas mensagens a gente tem conseguido colocar no YouTube. Então, de repente você é membro da nossa igreja, mas de repente você não é membro da nossa igreja e vai ouvir essa mensagem daqui a 5 anos. Saiba, nunca se esqueça que toda vez que alguém sobe no altar do Senhor para falar da palavra dele, essa pessoa está ali com a permissão de Deus. E essa pessoa ele tem a responsabilidade de levar algo para você que está aí. Algo de Deus para você. Porque a Bíblia diz que você é a noiva do Cordeiro. É a menina dos olhos do Senhor. Então saiba que você é uma privilegiada ou é um privilegiado de estar ouvindo essa palavra. Não porque sou eu que, pela misericórdia de Deus, sou mensageiro hoje. Não, porque a palavra é de Deus. Então guarde isso no teu coração, irmãos. Guarde isso porque
O Senhor falou comigo ali. Guarde isso, Tiago, nunca se esqueça de quem e para quem você está dizendo. Amém? E nessa noite o Senhor quis que eu compartilhasse algo com a gente muito curioso. Algumas cidades no Brasil já estão aos poucos voltando à sua rotina normal. Algumas cidades no Brasil já saíram da quarentena, estão voltando às suas rotinas. Tem cidades no Brasil que já voltou a ter cultos, não normais, mas com 30% da capacidade dos templos. Tem outras cidades que os shoppings já abriram também, enfim. Algumas cidades já voltaram, estão caminhando para a sua rotina normal. Outras cidades no Brasil, eles aplicaram o lockdown, ou seja, fecharam tudo. E encontraram nessa forma uma possibilidade de impedir que o vírus avançasse ou crescesse mais. Outras cidades ainda não, como a de Petrópolis. Petrópolis ainda Petrópolis não usou o lockdown, mas ainda estamos vivendo a quarentena. Há uma perspectiva do dia 1º de junho agora, os comércios e grande parte dos trabalhos formais e informais voltarem a funcionar dentro das medidas necessárias. Ou seja, a quarentena está caminhando para o fim, irmãos, para a glória de Deus. Aleluia por isso. A quarentena que a Organização Mundial da Saúde recomendou, a quarentena que o presidente da República recomendou em alguns momentos, a quarentena que o governador recomendou, o prefeito de Petrópolis recomendou, ela está caminhando para o fim. Glória a Deus por isso. Quarentena significa, para você que não sabe, não é muito difícil de imaginar, né? Mas a palavra quarentena significa um recesso de 40 dias ou um período de 40 dias. Isso geralmente é aplicado nesses casos de doenças, de pandemia ou epidemia, ou em casos de guerras, enfim, várias outras formas a quarentena é aplicada pelos órgãos responsáveis. Apesar do nome ser quarentena, que tem relacionado a 40 dias, não necessariamente tem a ver e sempre será 40 dias a sua duração. Basta ver a nossa quarentena, né? A gente já passou dos 40 dias aí, há muito tempo. Se você está com suspeita de coronavírus, por exemplo, você tem que ficar em quarentena, mas isso significa que você tem que ficar recluso durante os 15 dias, não necessariamente 40. Mas por que tu está falando isso tudo, Tiago? Porque na Bíblia também tem várias passagens que falam sobre quarentenas. Interessante isso, né? Uma regra que é usada no mundo, a Bíblia também, vários acontecimentos na Bíblia Sagrada aconteceram durante 40 dias, ou num período de quarentena. E o primeiro exemplo que eu queria dar para mim e para você se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. É uma das, se não é a mais famosa, é uma das mais famosas quarentenas que existe na Bíblia. Se você puder abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, a gente vai ler lá uma passagem muito conhecida, onde o Senhor Jesus ele foi tentado. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Antes da gente entrar nessa passagem, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você reflita. Eu disse duas coisas aqui, eu quero que você grave até o final dessa pregação. A primeira é:
a quarentena instituída pelos órgãos, prefeitura, governo, presidência, enfim, está caminhando para o fim. Ou seja, está acabando. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu falei aqui, e aí entra a minha pergunta para você, e em cima da pergunta que eu quero que você reflita, a segunda coisa que eu disse é que na Bíblia existem períodos de quarentenas, e a gente vai ver alguns deles. Mas não necessariamente, assim como na nossa vida, na Bíblia, os períodos de quarentena duraram 40 dias. E aqui eu deixo uma pergunta para você. No final aqui a gente vai voltar a essa pergunta. Quanto tempo vai durar a sua quarentena? Quanto tempo vai durar a sua quarentena? Não a que o prefeito instituiu, não a que o governador instituiu, não a que o presidente instituiu, mas a sua quarentena. Pensa aí. Vamos voltar para o texto. A Bíblia diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E diz a Bíblia que logo após Jesus ter batizado, veio uma pomba e pousou em cima de Jesus. E do céu se ouviu uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso se encontra em Lucas capítulo 3, a partir do verso 21. Jesus foi ali confirmado diante dos homens que ele verdadeiramente era filho de Deus. E a Bíblia diz, a partir do capítulo 3 de Lucas, a partir do verso 1, que Jesus foi batizado, e logo em seguida, o capítulo 4, que é onde a gente leu apenas um versículo, que diz que Jesus, levado pelo Espírito Santo e cheio dele, cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. Ele não foi tentado no final dos 40 dias, não, irmãos. A Bíblia diz que ele foi tentado 40 dias e 40 noites. No final ele teve fome, no final ele teve vontade de comer. Mas durante esses 40 dias Jesus foi tentado por Satanás. E nesse capítulo 4, diz que, dentre tantas das tentações que Satanás fez com Jesus, uma delas foi tentar dar poder humano para Jesus, tentar subornar Jesus através de algumas coisas, tentar enganar Jesus através da palavra de Deus. Mas diz a Bíblia que Jesus, usando a palavra de Deus, venceu Satanás. E como ele venceu Satanás? Falando, proferindo a palavra de Deus para Satanás? Não necessariamente. Jesus quis relembrar toda a palavra de Deus a respeito não só dele, mas a respeito de tudo aquilo que condizia as coisas de Deus. Então, toda vez que Jesus era tentado, Jesus lembrava das promessas que Deus fazia em relação a ele, em relação a todos aqueles que servem a Deus. E com isso ele conseguiu chegar ao final dos 40 dias e venceu Satanás, para a glória de Deus, usando a palavra, jejuando, orando, e assim ele passou por cima de Satanás. Mesmo sendo Deus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele jejuou, ele orou, ele trouxe a memória dele e aplicou a palavra de Deus. Ele se tornou verdadeiramente agora para Satanás o verbo que se fez carne. O evangelista João, ele fala que no princípio Jesus era o verbo e agora o verbo se fez carne. Jesus, sendo tentado por Satanás durante 40 dias, ele se transformou verdadeiramente na palavra de Deus. Ó, que maravilha, irmãos. Você tem feito isso? Nesse período de quarentena, você tem lido e relido a palavra de Deus? Você tem trago à sua memória tudo aquilo que você já ouviu? Você tem se transformado em tudo aquilo que a Bíblia diz?
Você tem verdadeiramente feito com que a palavra, o verbo, saia daqui e entre aqui e se transforme na sua vida? Foi assim que Jesus venceu esse período de 40 dias dele no deserto. Pensa você, irmãos. Se o nosso às vezes é difícil, imagine o de Jesus. Porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Diz no livro, na carta aos Hebreus, que Jesus passou por todas as aflições que nós passamos. Então ele sabe como é que é ser tentado. Ele sabe como é viver um período de 40 dias. Ele sabe como é viver um período de quarentena, sendo privado de muitas coisas. Jesus sabe. Mas a palavra diz que Jesus venceu Satanás através da palavra. Ele se transformou na palavra de Deus. Não apenas porque ele era o filho de Deus, não, porque ele era servo. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele quis se colocar como servo. Ele quis deixar um exemplo para mim e para você. Vocês estão vivendo um período de quarentena? Não importa o que vocês estejam passando. Pastor Marcelo bem disse aqui que a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. E é verdade, Jesus teve. Uma delas é essa aqui, ó. Imagine você ir para o deserto durante 40 dias e 40 noites jejuar. A gente está com dificuldade de jejuar um dia, irmãos. Imagine 40. Mas ele é Jesus. Não importa, mas ele era homem. Ele fala, seja meus imitadores. Se ele fala isso, irmão, ele sabe que é possível. E aqui eu quero fazer um pedido para você. Especialmente você, membro da Ebenezer, da congregação da missionária Bárbara. Que essa semana que se inicia hoje, que eu e você possamos jejuar. Que eu e você possamos nos unir. Eu tenho certeza que esse pedido não é pedido meu, irmãos. Tenho certeza que a missionária Bárbara, se ela tivesse aqui, ela pediria a mesma coisa. Sabe por quê? Porque é Deus pedindo. Deus olha para a nossa igreja especificamente, porque eu estou me dirigindo à nossa igreja, e fala para nós, Ebenezer, jejue durante essa semana, se possível todos os dias. Você não precisa saber o motivo, irmãos. O que você precisa saber é que Jesus, durante 40 dias, sustentado pelo Espírito Santo, e você será sustentado pelo Espírito Santo também. Você não precisa saber o motivo, mas você precisa sim ouvir a voz de Deus. E nessa noite, pela misericórdia de Deus, eu sou voz dele aqui para você. Jejue essa semana. Jejue, porque o povo de Deus, ele só consegue vitória através da união, através da comunhão, através da unidade, através de ter um ponto em comum onde move todos nós. E nessa semana especificamente, Deus manda te dizer e te convocar. Jejue, membro Ebenezer. Amém? Então que você possa começar hoje, meia-noite, entrar nesse propósito de jejum e oração, em nome de Jesus Cristo. Mas vamos voltar aqui para a palavra. A palavra diz que Jesus venceu Satanás. Glória a Deus. No versículo 12 e 13 diz, no versículo 13, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Obrigado. Até a ocasião oportuna, ou seja, Satanás voltaria a tentar Jesus novamente, irmão. Outra coisa que chama atenção, o porquê Jesus conseguiu vencer a quarentena, vencer esse período de tentações que ele passou, está no versículo 1, onde a gente leu. Diz lá, Jesus, cheio do Espírito Santo. Irmãos, muitos de nós enfrentamos dificuldades e adversidade nesses períodos, porque nós esquecemos que nós temos que ser um povo preventivos, irmãos. Jesus, ele não esperou estar cheio do Espírito Santo durante os 40 dias. Não, a Bíblia diz que antes dos 40 dias, ele chegou cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu acredito muito que nessa quarentena, ela tem servido para N motivos para o povo de Deus.
Deus está cobrando arrependimento, Deus está cobrando conserto, Deus está cobrando perdão, Deus está cobrando que as pessoas voltem para a sua casa e reconstruam os pilares familiares em cima de Cristo Jesus, que é a rocha. Deus está cobrando um montão de coisa, irmãos. Essa é a verdade. A questão é, o problema é, o que aconteceu? Muitas pessoas não estavam cheias do Espírito Santo. E quando se depararam com essa quarentena, encontraram grandes problemas. E o problema é que, quando você se deparou com esse problema na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual, algumas pessoas não estavam cheias do Espírito Santo. Então o que acontece? Nós tivemos que correr atrás do prejuízo. Essa é a verdade. Mas fique tranquilo, em nome de Jesus Cristo, nunca é tarde. Nunca é tarde. Como eu disse, a quarentena ainda não acabou. Então você ainda dá para recuperar. Mas vamos para outro exemplo de quarentena. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7 diz assim: versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. Versículo 12. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Assim como Jesus, Noé também passou por um período de quarentena, irmãos. Noé também passou. E assim como Jesus, foram 40 dias e 40 noites dentro do barco. Para você que não conhece a história, vamos relembrar. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, vamos construir uma arca. Ele falou: vamos embora então, vamos construir. E diz a Bíblia que eles foram construindo. Mas aqui tem um grande detalhe. Talvez você não saiba. O tempo de construção da arca foram quase 100 anos de construção, irmãos. Imagina, Deus te chamar para algo e você ficar todo feliz porque Deus falou contigo. Deus falou contigo assim: eu quero que você faça parte disso. Você fica todo feliz. Só que esse tempo de construção de arca durou 100 anos, quase 100 anos. Mas Noé não desistiu. Por mais que humanamente falando, eu acredito que ele deve ter pensado algumas vezes em desistir. Mas ele não desistiu, porque tinha sido Deus que chamou ele. Tinha sido Deus que falou assim, chamou ele pelo nome. É Deus que te chama pelo nome, irmãos. Independente do que você esteja passando, é Deus que te chama. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado por Satanás, Noé foi chamado por Deus para enfrentar um dilúvio. Eu não sei onde você se encontra nessa noite, se é no deserto ou é no dilúvio, mas o que eu sei é que é Deus que está com você. Deus que te chamou. Ao final desses quase 100 anos, eu imagino que Noé pensou assim: beleza, agora eu vou ficar com toda a minha família. E Deus fala com ele assim: Noé, olha só, vai mais uns passageiros contigo nessa arca aí. Ele deve ter pensado: deve ser meu vizinho ali do lado esquerdo. Deve ser meu vizinho lá 2 casas atrás, que é uma pessoa boa. Não, Deus fala com ele assim:
todos os animais, os que rastejam no chão, as aves, os casais vão entrar na arca. Jesus amado, imagina, irmãos, ficar na arca cheio de bicho. Tu pode amar cachorro, tu pode amar gato, mas é muito bicho, irmão. Não é possível que alguém consiga amar cachorro, gato, cobra, rinoceronte, hipopótamo e pombo. Pombo não é de Deus, irmão. Pombo voa e faz coisa na cabeça dos outros. Pombo não é de Deus. Mas estava lá também pombo. A verdade é essa. Todos os animais estavam na arca, irmão. Noé com a sua mulher, seus filhos e suas noras entraram na arca, aquela bicharada toda entrou. Imagine a prova de Noé. Eu não sei se os animais falavam a língua humana, irmão, mas o que eu sei é o seguinte: um animal devia reclamar do outro toda hora para Noé, do jeito deles. Ou o cachorro latia, ou o gato miava, não sei. Ou galinha cacarejava, mas reclamavam um dos outros, porque é muito bicho junto. E a Bíblia diz que foram durante 40 dias, irmãos. Deve ter sido os 40 dias mais difíceis da vida de Noé. Mas eu acredito profundamente que ele, por mais que ele devia pensar em desistir, ele devia olhar pela janela e falava assim: pô, aqui na arca tá ruim demais, mas lá fora tá pior. Aqui na arca pode nem ter um cheiro muito agradável, mas lá fora é cada onda que tá dando que eu não tenho noção, nunca imaginei que ia ver. Aqui na arca tá difícil demais de conviver com essa bicharada, mas foi Deus que me chamou. E se Ele me chamou, Ele não vai me abandonar aqui. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas foi Deus que me chamou, Ele está comigo. Mas para a glória de Deus, irmãos, a Bíblia diz que durou também 40 dias e 40 noites. E depois as águas foram baixando. E a vida de Noé voltou ao normal. Ele saiu daquele período de quarentena e voltou ao normal. Claro que Noé, assim como Jesus também, eles devem ter aproveitado esse período de quarentena e revisto muita coisa na vida deles. Eles devem ter olhado para a sua vida interior e falado assim: eu poderia ter feito isso há um tempo atrás. Eu poderia ter sido uma pessoa melhor. Eu poderia ter sido um servo melhor. Eu poderia ter sido um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Eu poderia ter sido um ministro de Deus melhor. Eu poderia ter sido um pregador melhor. Eu poderia ter orado mais. Nessa quarentena são perguntas e reflexões que a gente nunca deve deixar de fazer, irmãos. Porque eu tenho certeza que mesmo Jesus sendo Deus, Ele fez essas reflexões sobre a vida dele. E assim como Noé também. Noé, acredito eu, que ele deve ter entrado no barco e ter visto que a família dele é muito importante para ele. Ele deve ter descoberto que é muito bom falar de Deus, mas se eu não falar de Deus para os meus, para aqueles que estão próximos de mim, se eu não entender que eu pastoreio uma igreja, que essa igreja é a minha casa, eu não vou ter resultado positivo na obra de Deus. Noé entendeu, irmão, durante esses 40 dias e 40 noites, muita coisa sobre a vida dele. Muitas respostas que eu acredito que Noé buscava, ele encontrou nesse período de quarentena. Você tem encontrado respostas nesse período de quarentena? Você tem chegado diante do Senhor? Por mais que você não entenda, você tem feito essa reflexão? Você tem olhado para a sua vida? Você tem olhado para você, mulher de Deus, para você, homem de Deus, e visto o que você pode fazer de melhor? Como tem sido essa quarentena na sua vida? Você foi tentado? Você foi tentada? Você pensou em desistir? Faça como Noé. Noé trazia toda vez a memória à vida dele. Noé trazia sobre a vida dele as lembranças. Faça como Jesus, trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança. Jesus, eu creio que devia lembrar Lamentações de Jeremias, né? Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou vencer isso. Não só de pão viverá o homem. Talvez você perdeu o emprego, irmãos. Talvez você está nos ouvindo nessa noite e perdeu o emprego. Tinha tantos planos.
E a porta veio e fechou. Mas Deus manda te dizer que a porta que Ele abre, ninguém fecha, irmãos. Deus manda te dizer, mais vale uma alma salva do que qualquer outra coisa materialmente aqui na terra. Então não questione ao Senhor aquilo que você está passando, não. Só traga à memória tudo aquilo que Ele já falou para você. Tudo aquilo que Ele diz a respeito de você. Que um dia Ele voltará para te buscar. Que você é a noiva dEle. Que você é a menina dos olhos dEle. É por você que Ele mandou o único filho dEle para morrer na cruz por amor a você. Eu não sei como tem sido a tua quarentena, mas lembre-se disso. Você é especial para Deus. Deus te ama. E Deus não vai te deixar sozinho nesse barco. Deus não vai te deixar sozinho nesse deserto. Essa é a verdade. Mas vamos para outra quarentena. Como eu disse, assim como aqui na sociedade, nem sempre quarentena quer dizer 40 dias. Nem sempre quarentena quer dizer um período de 40 dias. Às vezes pode ser um pouco mais, às vezes pode ser um pouco menos. Na Bíblia também é assim. A Bíblia diz que Deus tirou o povo dele do Egito. O povo de Deus, ele vivia escravizado no Egito. Eles eram escravos no Egito, tratados como escravos, comia comida de escravos. Eles não entendiam aquilo que estava acontecendo com eles, mas mesmo eles não entendendo, a Bíblia diz que eles acreditavam na promessa de uma terra prometida para eles. Então chegou o dia onde Deus levantou a vida de Moisés para que pudesse retirar o seu povo das garras de Faraó e libertá-los e levá-los rumo à terra prometida. Essa caminhada do Egito até Canaã devia durar mais ou menos uns 40 dias. Só que a Bíblia diz que o povo, ao sair do Egito, eles começaram a reclamar. A Bíblia diz que eles reclamavam da comida, do maná que caiu do céu. A Bíblia diz que eles reclamavam de um pequeno período que eles ficavam sem água, mas toda vez que acabava a água, Deus usava Moisés e falava, toca na rocha. A água jorrava. A Bíblia diz que eles sentiram saudade de comer cebola, irmão, quando eles tinham maná. Então uma caminhada que era para ter durado 40 dias, durou um pouco mais. Deuteronômio capítulo 8, verso 1 e 2 diz assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Versículo 2, irmãos. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Algumas traduções diz que a fim de revelar a vocês as intenções dos seus corações. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Irmãos, uma caminhada que era para ter durado mais ou menos 40 dias, durou 40 anos. E Deus diz o porquê que durou 40 anos, irmãos. Deus disse: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Irmãos, eles passaram durante 40 anos para que Deus pudesse revelar para eles
a dureza do coração deles. Quais eram as reais intenções deles? Se eles tivessem se arrependido, irmãos, esses 40 anos voltaria a ser 40 dias, 41 dias. Se eles tivessem se arrependido, irmãos, e entendido qual eram as intenções do coração deles e mudado, essa caminhada teria durado 42 dias, irmãos. Mas diz a Bíblia, por causa da dureza do coração deles, durou 40 anos. E aqui eu te faço a pergunta que eu fiz no início. Quanto tempo vai durar a sua quarentena? Há quanto tempo o Senhor tem falado com você e você continua com o coração do jeito que sempre foi? Há quanto tempo o Senhor tem falado e principalmente nessa quarentena te mostrou as áreas que você precisa melhorar, mostrou para você quais as reais intenções dessa sua causa de oração? Como você vai reagir diante disso tudo que Deus está te mostrando e falando contigo? Isso que você está me pedindo não vai glorificar o meu nome. Se arrependa, porque é tempo de voltar a fazer aquilo que eu sempre quis que você fizesse. Deus nessa quarentena tem falado para muitos, você já deixou o primeiro amor há muito tempo. Você ora que é uma maravilha, você prega contra a heresia que é uma maravilha, assim como a igreja de Éfeso, né? Eles perseguiam os nicolaítas, eles praticavam boas obras, mas Deus falou para eles assim, vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. Irmãos, nessa quarentena tem servido para que eu e você possamos nos acertar diante de Deus. Você já me ouviu falar aqui que quando a gente voltar, irmãos, não vai ser a mesma coisa. A questão é se você vai ser a mesma pessoa. Porque a quarentena pode sair a partir de um decreto do prefeito dizendo que amanhã tudo voltará ao normal. Ok, essa é a quarentena dos homens, mas é a quarentena espiritual. Quanto tempo vai durar a sua quarentena? Quanto tempo você vai deixar o teu coração duro dessa forma que tem sido até hoje e não vai se entregar ao Senhor Jesus? Há quanto tempo você não vai mudar essa tua forma de pregar, essa tua forma de orar, essa tua forma de dedicar tudo ao Senhor? Há quanto tempo você vai ficar levando para frente esse teu desejo de coração que você fala que é para a glória de Deus, mas na verdade não é? Quanto tempo vai demorar? Pode demorar 40 anos. Eu tenho certeza que não é o que o Senhor quer. Eu tenho certeza que o que o Senhor Jesus quer nessa noite é fazer com que a minha vida e a sua vida seja liberta de tudo aquilo que tem nos prendido espiritualmente. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, verso 13, você sabe muito bem, que o apóstolo Paulo ele diz que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja no deserto, como Jesus esteve. Talvez Deus te trouxe aqui para você assistir, para você ouvir aqui, jejue mais. Se torne verdadeiramente aquilo que você fala. A palavra de Deus só tem poder quando você se transforma nela. Ou talvez você esteja num barco, como Noé. Você esteja passando por várias dificuldades, às vezes dentro de casa, dentro do seu ciclo de convivência. Mas Noé, mesmo pensando humanamente desistir, ele trazia a memória que quem chamou ele foi Deus. Quem o colocou ali foi Deus. Quem mandou aquelas pessoas foi Deus. Quem escolheu essas pessoas para conviver com ele foi Deus. Quem escolheu essas pessoas para conviver com você foi Deus.
E Noé, mesmo assim, não desistiu. Mesmo enfrentando dificuldades humanas, ele entendeu que o propósito divino era maior na vida dele e na vida daqueles que caminhavam com ele. Então, eu queria te deixar essa palavra para a gente terminar a noite. As palavras do apóstolo Paulo. Você pode todas as coisas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu não sei se você está passando por uma depressão nessa noite. Eu não sei se o que você está passando, qual o problema que você está passando. Mas Deus manda te dizer, levanta e anda daí. Saia daí em nome de Jesus Cristo. Talvez o teu problema seja assim clínico. Talvez você precise de uma ajuda espiritual, mas também clínica. Mas talvez seja espiritual somente. E se for espiritual, eu creio em nome de Jesus Cristo, que nessa noite Deus vai te libertar. Em nome de Jesus Cristo. Não porque eu estou profetizando na tua vida não, irmão. Não por isso. Mas é porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos no Senhor, nós podemos todas as coisas. Inclusive vencer isso que você está passando. Então, minha irmã, levanta e anda daí. Acredite em tudo aquilo que o Senhor diz a respeito de você. Acredite que o Senhor tem promessa na sua vida e através da sua vida. Meu irmão, Deus te levantou para ser o cabeça dessa casa. Deus te levantou assim como Noé para ser o pastor dessa casa. Seja pastor, mas para a glória de Deus. Seja um marido para a glória de Deus, seja um pai para a glória de Deus, seja um pastor para a glória de Deus, seja um servo de Deus para a glória de Deus. Nunca se esqueça que nada pode te parar quando você está em Cristo Jesus. Eu queria te convidar nessa noite a fazer uma oração. Se coloque de joelho aí, onde você se encontra, na sua casa, por mais difícil que seja. Você que não consegue se ajoelhar, fique deitado mesmo, fique sentada. Mas ore comigo nessa noite. Ore comigo porque eu creio que a palavra de Deus tem poder. Eu creio que ela vai te libertar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar comigo. Eu não sei o que você sente, mas você sabe. Eleve o seu coração até o Senhor. Vai trazendo, o Espírito Santo vai trazendo a tua memória nessa noite, nessa hora. Tudo aquilo que tem feito com que você seja aprisionado aí, ó. Tudo aquilo que tem feito com que você, muitas das vezes, pense em desistir. Mas Deus manda te dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele traz vida para a sua vida. Ele traz esperança para a sua esperança. Então ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, não sei quantas pessoas irão nos assistir, Deus. Mas o que eu sei, Senhor, é que a tua palavra nessa noite diz: chega de quarentenas espirituais. Esse período de cativeiro acabou. Esse período onde os teus pecados, as tuas falhas, as tuas más intenções acabou em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai, essas petições que estão sendo colocadas diante de Ti ali, Senhor, na casa dessa mulher, na casa desse homem, Senhor, e desses servos Teus, Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, quebra essas correntes, Deus, quebra tudo aquilo que tem aprisionado essas vidas, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, e pela autoridade que o nome de Jesus tem, como igreja de Cristo Jesus nessa noite, Deus, em concordância com todos aqueles que estão aqui atrás das câmeras ajoelhados, intercedendo, não só pela vida deles, mas pela vida daqueles todos que estão nos vendo, nos ouvindo nessa noite, Senhor. Eu profetizo a vitória na vida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo o fim do cativeiro, Senhor. Eu profetizo o fim, Senhor, e repreendo esse espírito de suicídio na vida dessa mulher, na vida desse homem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo a restauração de casamento, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu profetizo a cura, Senhor, na vida dos teus filhos que estão passando dificuldades emocionais e físicas, Senhor. Eu profetizo uma porta aberta, Senhor, na vida deles.
desses, Senhor, que perderam empregos nesse período de quarentena, mas em momento nenhum, Senhor, blasfemaram contra Ti. Continua acreditando nas Tuas promessas, Senhor. Que possamos sempre, Senhor, acreditar nas Tuas promessas ao nosso respeito, Senhor. A respeito da Tua igreja, Senhor. Essa mulher é Tua igreja, é noiva Tua, Senhor. Esse homem é noivo Teu, Senhor. Não permita que ele venha perder as esperanças, Senhor. Não permita que ele venha perder o sono, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que no dia de amanhã ele possa ir trabalhar acreditando que a família dele pertence a Ti e está nas Tuas mãos, Deus. Tu sabes de quem eu estou falando, Senhor. É em nome de Jesus Cristo, Deus. Toma essas mulheres nas Tuas mãos também, Senhor, que estão passando por um período difícil, Senhor. Mas eu creio em nome de Jesus Cristo na vitória delas, Senhor. E a vitória delas é a minha vitória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toma toda a nossa igreja, especificamente falando, Senhor, nessa noite, Senhor, aonde o Senhor falou com a gente, Pai. Onde o Senhor falou com os membros específicos da Ebenezer. Onde o Senhor falou, saia disso. Não permita que a sua quarentena dure 40 anos. Em nome de Jesus Cristo, a tua quarentena teve início e terá fim quando você levantar as suas mãos e se entregar ao Senhor. A tua doença vai ter fim em nome de Jesus Cristo quando você a entregar as mãos do Senhor e rever e ver qual tem sido as tuas atitudes diante do Senhor. Pai, eu creio nessa noite, Senhor, em transformações de vida, em libertações de vida, em salvações de vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu lhe entrego essas vidas que estão nos assistindo nessa noite, Senhor, e já te agradeço pela vitória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amanhã, Senhor, será o segundo dia da semana, Senhor, mas eu creio em nome de Jesus Cristo que será o dia da vitória de cada um daqueles, Senhor, que se colocaram diante de Ti e colocaram as suas petições, Pai. Receba, Senhor, em nome de Jesus, cada causa para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, irmãos. Que você possa acreditar nisso, irmãos. Que você possa acreditar que Deus falou contigo nessa noite desde o primeiro louvor. Deus preparou essa noite para você. Deus preparou essa noite para te dizer o quanto Ele te ama. Mas o quanto também nós temos participações na nossa libertação. A nossa libertação vem de Deus, mas passa pela gente. Talvez você não tenha até forças, mas nessa noite o Senhor te disse que quando você está no Senhor, é quando você está fraco, é aí que você está forte. Deposite as suas aflições, as suas esperanças, as suas forças no Senhor. Porque eu creio em nome de Jesus Cristo que a vitória já é garantida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa fortalecer a sua vida, os seus sonhos, as suas forças, em nome de Jesus. E abençoar a sua família também. Vamos orar agradecendo ao Senhor. E logo em seguida eu vou estar nos dando a bênção em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse tempo, por esse domingo, Senhor, por esse início de semana, Senhor, aonde o Senhor falou grandemente nos nossos corações, aonde o Senhor, sim, Senhor, chamou as nossas atenções para nossas responsabilidades, Senhor. Mas eu tenho certeza que o Teu povo ouviu, Senhor. Eu tenho certeza que o Teu povo, Senhor, tudo aquilo que foi louvado, o Teu povo que serve ao Deus do impossível, Senhor, está aqui nesse momento e entregou nas Tuas mãos cada petição, cada causa, Senhor, que humanamente falando poderia ser difícil, quase que sem solução, Senhor. Mas nós cremos em nome de Jesus que para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso, nada é impossível. Por isso, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada pedido de oração ali nos comentários, Senhor. Toma a minha mãe nas Tuas mãos ali, Pai, que pediu oração. Libere a cura sobre a vida da Tua filha, Senhor. Toma a Maricele nas Tuas mãos também, a missionária Bárbara, a irmã Cidinha, Senhor. Todos aqueles que precisam de oração, Senhor. Em nome de Jesus, precisam de uma cura, Senhor. Que o Senhor possa intervir, Pai, com as Tuas mãos poderosas para a glória do Teu nome, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, em nome de Jesus Cristo, Pai. Receba a bênção, irmãos, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, esteja sempre sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
e nós não abrimos mão da nossa vitória, em nome de Jesus. Fica na paz, meus irmãos. Até quarta-feira, se Deus quiser, a partir das 19h30. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém?